Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje a gente está aqui com a intérprete Amanda, novamente acompanhando e fazendo a nossa tradução para os surdos. Queria agradecer vocês por participar e acompanhar. Hoje estamos no nosso terceiro e último encontro, falando sobre letramento digital, mas antes eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá do Educa Recife no YouTube. Lá a gente vai encontrar uma playlist com educação inclusiva e você vai poder acompanhar todas as nossas temáticas que a gente tem visto até hoje. Bom, chegamos no nosso último dia sobre letramento digital. No nosso último encontro, nós falamos sobre a importância da formação dos professores, as habilidades para o letramento digital que o professor precisa se apropriar e que ele precisa repassar para os estudantes, e a diferença entre ler e navegar. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre algumas atividades práticas para o professor fazer com seus estudantes em sala de aula. Então, como levar o letramento digital para as aulas? O professor precisa conhecer quais redes os estudantes mais acessam. Se é o Instagram, se é o YouTube, se é o TikTok. No YouTube, o que é que ele vê? Ele vê um podcast, ele vê games, ele ouve músicas. O professor ele precisa conhecer o seu estudante, não é? Ele precisa saber quais as suas redes sociais preferidas, o que é que está mais em uso entre os jovens, entre as crianças. Ele precisa conhecer, saber qual é, e conhecer, estudar, procurar direitinho o que é que os estudantes estão se interessando e, a partir dali, ele levar aquele conhecimento aos estudantes. Vai ser muito mais prazeroso do que ele chegar com um canal que ele, enquanto professor, acompanhe. Então, é melhor saber dos estudantes que canal, qual é o canal do momento, o que é que está sendo mais interessante e, a partir dele, o professor construir e levar essas habilidades, esse conhecimento aos estudantes. Qual o seu objetivo, professor? Tem que ser claro, tem que deixar claro. Você tem que conhecer quais os seus objetivos com aquele letramento digital, com aquela aula com o uso da tecnologia. Será que é ética, direitos autorais, linguagem digital? O que é que você, professor, quer como objetivo daquela aula? E incentive a criação. Incentive muito o seu aluno a criar, a produzir. Não basta só ele receber, ele tem que receber e ele tem que fazer, ele tem que produzir, ele tem que ser autônomo, ele tem que construir, não é? E só assim é que ele vai poder fazer uso da melhor maneira possível e se apropriar de fato daqueles conhecimentos. Bom, um dos exemplos que eu trouxe aqui, uma das atividades que eu trouxe, foi como identificar uma fake news, por exemplo, é um exemplo de atividade. Então, reúna a turma em torno de uma manchete. Você lê a manchete para a turma e faz as perguntas. O que é dito nessa manchete? Quem é o autor dessa manchete? Existem outros sites noticiando o mesmo fato? O conteúdo apresenta fatos concretos e objetivos? Ora, alguma dessas perguntas a gente já fazia ao estudante quando a gente lia um livro para eles ou botava uma reportagem. Qual é o título do texto? Qual é o autor? Qual é o nome do ilustrador desse livro, desse texto? Não é? Perguntas que a gente já fazia, faz parte da prática do professor. Mas quando a gente muda para o ambiente digital, é importante reforçar também essas informações, até porque no livro físico, não é? No jornal, na revista, no livro, aquele objeto, ele já é, como é que a gente pode dizer, ele já é oficial, não é? Já está ali, você vai procurar o conhecimento ali e aquele lugar é oficial.
No ambiente digital, a gente não pode dizer o mesmo, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas falsas informações, essas falsas notícias. O estudante precisa saber, não é, dessa prática. Então, é importante reforçar ainda mais nesse ambiente digital quem é o autor e se existem outros sites noticiando o mesmo fato. E aí eles vão poder comparar, não é, quantos sites falam a mesma coisa e quais os sites que falam diferente. Nesses que falam diferentes, quais foram as informações que eles trouxeram, não é? Então, vai partir dos estudantes fazer essa pesquisa, não é, e perceber o que é que tem de informação diferente de um site e de outro e chegar a uma conclusão do que seria uma notícia falsa. Outra atividade que também pode ser feita em sala de aula, também bem interessante, é o BookTube. Então, o professor abriria uma conta no YouTube em nome da sala, certo? Sugere um livro, lê um livro coletivamente com os estudantes e depois pedir para esses estudantes eles fazerem uma resenha por meio de vídeo e postar na plataforma. Então, veja só que interessante, que lúdico e tudo a ver com o que eles hoje fazem, não é? Que só vivem no celular, no YouTube. Então, o professor faz essa leitura coletiva, não é? E pede para que cada um faça o vídeo. É importante a gente falar do cada um fazer o vídeo na sala, porque alguns desses estudantes em casa podem não ter o acesso, de repente só tem um aparelho celular e que o pai vai trabalhar e ele só tem acesso à noite. Muitas vezes tem o celular, mas não tem a conexão com a internet. Então, quando o professor faz isso na sala, ele vai dar a oportunidade de todos os estudantes participarem daquele momento, não é? Fornecendo o celular, fornecendo a internet da escola. Então, veja como prazeroso vai ser para esse estudante que está ali na sala fazer essa atividade, né? A gente não pode esquecer do estudante com deficiência também, não é? Já que a escrita pode ser difícil para alguns, olha aí, ele vai ter esse momento de ele se gravar, não é? O colega gravar ele e todos esses vídeos serem postados, não é? Numa plataforma que todos possam ter acesso, tanto de aparecer quanto de assistir. E em casa à noite mostrar para a mãe, para o pai, para a sua família a sua participação em sala de aula. Muito interessante essa atividade, vale a pena. Bom, a gente pode fazer uma atividade simples para mostrar ao estudante o que seria um hipertexto. Então, uma reescrita de uma história, dessa vez não no papel, não em vídeo, mas através do papel. Então, o que seria? Você vai explicar para ele o que é um hipertexto. Quando ele reescreve uma história, ele percebe. O professor mostra a história aos colegas e vai ter estudante que ele vai escrever, vai usar só a escrita. Vai ter estudante que ele vai usar só os desenhos para representar aquele desenho, aquela história. Vai ter estudante que vai usar as duas modalidades e ali vai ficar claro. O estudante vai poder ver, não é, perceber o que é o hipertexto e como ele está ali presente no nosso dia a dia. Outra atividade também que pode ser criada é criar um meme sobre algum assunto que está na mídia, ou uma atividade para casa, ou até mesmo na sala. O professor mostra notícias do dia ou da semana e incentivar a criatividade do aluno a fazer, a produzir, ou individual ou em pequenos grupos, a produzir um meme. Veja só como eles vão se divertir, não é? Usam a criatividade, usam as habilidades e eles vão aprendendo de maneira prazerosa. Bom, é importante que o professor construa atividades que eles trabalhem em grupo. Como a gente falou no dia anterior, no nosso encontro anterior, o professor, ele precisa, é importante, é interessante que ele incentive essa prática do grupo, em trabalhar em grupo.
em produzir em grupo. E essa atividade é muito interessante. Também pode ser feita na sala, bom, essa então pode ser feita em qualquer lugar. Seria a produção de um texto de forma colaborativa. Então, através do Google Docs, o professor pode pedir para os estudantes trabalharem, fazer um trabalho em equipe ou um texto coletivo, uma pesquisa sobre história do Brasil, não é? E cada estudante vai produzindo um único documento, para eles perceberem que eles não precisam estar juntos para poder trabalhar de forma coletiva. Então, esse documento ele fica lá no Google Docs, e cada estudante da sua cadeira ou de sua casa vai fazer essa produção desse trabalho. Ou até mesmo um texto coletivo. Então, cada um começa, então o professor vai dizer ele como é que faz um texto coletivo. Não é eu chegar lá e apagar o que o meu colega fez e escrever o que eu fiz. Não é? Precisa combinar, eles precisam entender a estrutura do texto, que história vai ser essa, né? O que é que eles querem. E aos poucos, cada um ir fazendo sua contribuição nesse texto, nesse texto. Também muito interessante, claro, para crianças maiores, não é? Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa temática, nesses 3 dias, falando sobre letramento digital. O mais importante aqui é que o professor consiga, não é, transformar os estudantes em bons leitores e bons produtores. Que esse estudante ele consiga utilizar as tecnologias da melhor maneira possível, que eles tenham o mundo na mão, que eles entendam isso e utilizem da melhor maneira possível, que eles sejam pessoas críticas, conscientes, não é? Que eles sejam produtores de conteúdos, produtores de textos, de livros, naqueles ambientes digitais, não é? E que ele consiga interagir com o outro, não é? De uma forma respeitosa, de uma forma prazerosa, utilizando a tecnologia, utilizando o celular, utilizando o tablet. Então, esse letramento digital, ele vem para isso, ele vem para que esses recursos tecnológicos sejam usados da melhor maneira possível. Mais uma vez eu repito, porque é importante. Hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade na utilização e é importante que a gente forme essas crianças, não é? Crianças críticas, crianças que consigam utilizar esses instrumentos para o bem, para que eles se informem, para que eles produzam melhor. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa temática. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro e na nossa próxima temática. Obrigada!